pré-vestibulando, ele não tem paz, né? Vazaram a prova do Enem. Vocês acreditam nisso? Esse cara aqui vazou as questões do Enem e o Enem foi obrigado a anular. Que isso? Como que eu vou prestar atenção nesse vídeo? Como que eu presto atenção nesse vídeo? Ele fala que ele colocava pessoas da equipe dele pra ir fazer essas provas, memorizar. Cara, memoriza até a ordem das alternativas, né? Produção roda o VT. Olá, meus queridos e queridas, pra vocês que não me conhecem, eu sou o Bruno Baroni, pra vocês que me conhecem também. Nossa, mas o Bruno hoje ele começou numa energia tão pra baixo, né? Tá falando tão baixinho, tá sendo tão comedido. Aí hoje eu tô mais recatada, tá? Hoje eu tô mais comedidinha, porque Marcelo tá de plantão. Tô gravando esse vídeo de dia. Marcelo está dando um plantão de telemedicina no quarto. Como a anta chamada Bruno Baroni moveu um móvel enorme da sala pra copa, esse móvel ficava na parede que dava pro escritório dele. Então esse móvel, ele servia como um protetor acústico do escritório dele. Agora, realmente, eu estou sussurrando e o Marcelo escuta tudo no quarto dele. Então eu tô tendo que gravar aqui na sala de uma maneira com que ele não escute, porque senão os pacientes deles vão escutar uma gay gritando, esberrando, esguairida na sala. Aí vão achar que o Marcelo tá o quê? Mantendo uma gay em cárcere. Mas ele não está. Infelizmente, é só uma youtuber gravando. Ah, eu falei youtuber. Será que eu posso me considerar youtuber agora com 100 mil inscritos? Eu acho que agora eu posso. Não posso? Produção, eu posso? Obrigado. Eu nem sei se eu falei. Eu falei meu bordão? Eu falo de novo, foda-se. Olá, meus queridos e queridas. Para vocês que não me conhecem, sou o Bruno Baroni. Para vocês que me conhecem também. Ai, gente, eu acho que eu falei. Eu acho que eu repeti isso, mas paciência. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, deixa a curtida e ativa o sininho pra você sempre saber quando tem vídeo novo. Você que sempre tá assistindo meu vídeo, você já se inscreveu no canal? Porque tem gente que assiste meu vídeo há séculos e não se inscreve. Então, pra conferir, vê se você é inscrito, se inscreve. Vamos virar esses 100, 200, tá? Vídeos novos de terça a sexta, meio-dia. Então, pra você que tá caindo aqui de paraquedas e não tá entendendo o que tá acontecendo, você vive numa caverna, parabéns. Obrigado. A prova do Enem foi agora, na semana passada e na semana retrasada, porque são 2 fins de semana. E vazaram as questões do Enem, supostamente. Não, supostamente o Parece que foi vazado questões por um professor numa live para alunos de uma escola ou um curso, não sei, realmente a gente vai ver juntos, porque eu gosto de reagir às coisas juntos com vocês. Muitos alunos, eles foram beneficiados tendo as questões em primeira mão, ou seja, vazaram as questões do Enem. Aí disseram assim, não, o professor era só um bom professor, teve uma boa intuição na hora de formular questões para os seus alunos. Porém, as questões para os alunos dele tiveram alternativas idênticas às alternativas da prova. Era como se fosse a letra A, B, C, D, as mesmas A, B, C, D que tinham na dele, e ainda a resposta do gabarito era igual. É isso que eu falo, né? Até pra você tentar ser esperto e passar a perna, você tem que ser inteligente. Você tem que ser inteligente. Mas não foi. Foi Juninho, como diz a minha mãe. Foi Juninho. As questões do Enem 2025 vazaram. Gente, que palhaçada, que palhaçada. A minha única reação pra tudo isso é que palhaçada. Esse Enem todo foi uma piada, mas vamos contextualizar aqui, caso você não esteja inteirado do que está acontecendo. Eu comecei ontem com essa mensagem de um... Ó, mensagem do seguidor. Lívia, babado forte, tá tendo um bafafá no grupo dos cursinhos. Não sei se chegou a descobrir um cara que desde anos tem previsto as questões do Enem. Esse ano foi igual, as questões são iguais, não muda nem a alternativa. Ele usa tudo pra vender a monitoria. Gente, que absurdo. Então não foi só esse ano que ele tinha as questões, né? Supostamente. Parece então que esse ano foi quando ele foi pego. É isso que eu falo, cara. Crime só acontece, né? As pessoas só sabem do crime quando ele é exposto. Porque tem o quanto de gente que faz coisa errada e que a gente não sabe, é porque ainda não sabe, que não descobriram, né? Mas vocês já pararam pra pensar isso? Pensar nesse lado das coisas? Que tipo assim, deve ter muita gente fazendo coisa errada, só que a gente só não sabe disso. Porque a única coisa que aparece na TV é quando a pessoa é pega. E as pessoas que não foram pegas, a gente não tem esses dados. Na rede vizinha, falando sobre esse perfil que estava compartilhando simplesmente todas as questões do Enem 2 dias antes da prova numa live, e ele é um estudante de medicina que dá mentoria. Cara, sempre a gente, né? Porra, sempre a gente. Vocês não conseguem defender a classe. Aí é isso, entendeu? Vocês dão argumento pro povo odiar a gente. E assim, ano passado ele já tinha acertado muitas questões, só que tipo assim, foi no off, foi tipo 3 ou 4. Esse ano
O querido simplesmente vazou 11 questões idênticas. Cara, uma coisa é você dar aula. Eu vou ser muito sincero, vou falar uma coisa muito errada. Esse cara, nem pra ter feito... Ele tinha acesso às questões. Ensina como você chegar naquele objetivo, sabe? Pega aquela questão e fala... Essa questão é qual matéria? Vou ensinar meus alunos essa matéria e treinar eles tanto que se eles verem essa questão, eles vão achar ela fácil. A inteligência do homem, a esperteza do ser humano, pega a questão idêntica e bota na live. Com a mesma opção, com a mesma alternativa. Nossa, cara, sempre, nunca um aluno de medicina, mas sempre um aluno de medicina. Esse aqui são alguns prints da live dele. Eu posso falar porque eu fui aluno de medicina. Não vem me criticar aqui não, porque eu fui e eu sei. Gente, essa questão aqui caiu exatamente as mesmas alternativas. E a resposta era a mesma letra que estava na resposta do PDF que ele enviou. O mesmo aconteceu nessa questão, que no final era sobre parcelamento e tudo mais, e dava a mesma alternativa. O mesmo aconteceu nessa questão que falava do H2S, e a resposta era a mesma. Olha, gente, vou falar, tem uma grande diferença nessa questão. É que a água, que era a resposta certa, não estava na letra A, no Enem estava na letra E. Então as pessoas que tiveram o PDF dele tiveram que pensar um pouquinho antes. Nossa, imagina. Mas é por causa dessa pessoa que teve que pensar um tiquinho que vazou ele. Porque se você parar pra pensar, né? Por que ele foi vazado? Por que as pessoas que estavam na live dele falaram que ele tá vazando questão, né? Porque era muito fácil a pessoa pagar a mentoria dele, participar da live, ver que ele passou as questões da prova e repetir e acertar na prova e ficar quieto. Porque provavelmente quem vazou, que ele teve as questões, que ele vazou as provas, né? Na aula dele, foi pessoas que fizeram live. Porque se você não tem acesso à live dele, você não sabe que ele teria as questões do Enem. Então, provavelmente, quem vazou isso foi alguma pessoa que fez a live, viu que a questão era igual e errou. Mas imagina o ódio que não deve dar. Assim, você vê uma live em que ele tá dando a questão pra você, você vai na prova e fala assim, puta que pariu, é a mesma questão que aquele professor tava dando aula e não tava prestando atenção. Que ódio! Mas é um absurdo. Eu vou vazar isso. Aí vazou. É a verdade, gente. Vocês me desculpem. É problemático? É problemático, mas é a verdade. Porque fora isso, as outras questões estavam... Que é muito isso, né? Tem muita aula de live, pré-prova, aulas pré-provas que você fala, eu vou só pra ir, né? Não presta atenção em 1 minuto da aula, achando que assim, vai absorver tudo por osmose, porque já tá tão saturado de matéria que um dia antes da prova você não consegue prestar atenção. Você consegue ver só aquele nuance. Aí ela viu a questão na prova, ela só viu o nuance e ela lembrou do nuance no quadro. Eu odeio quando isso acontece, que você tá na prova, você olha pra questão, você consegue lembrar da página que aquele conteúdo tá, você consegue lembrar onde que tá o canto da página que você escreveu aquela anotação sobre aquela matéria, mas você não lembra. Eu fico assim, bravo quando isso acontece. Porque eu sei exatamente o que eu escrevi, aonde eu escrevi. Não, eu sei exatamente onde eu escrevi no meu resumo e que eu escrevi. Mas agora, o que eu escrevi, eu não lembro. Isso é o maior ódio de um estudante. Essa aqui, que foi tipo uma das questões que pouca gente entendeu. Gente, o cálculo era a mesma, o texto era o mesmo. E o texto é tipo super estranho na questão do Enem. E é exatamente o mesmo texto. E dá exatamente a mesma resposta, com as mesmas alternativas e na mesma posição. Simplesmente as pessoas, um dia antes da prova, receberam uma mensagem exatamente com o texto. Vamos ver se eu sei fazer? Você tem 10 ml de uma solução com concentração de 99,95% de água e restante de cloro. Quantos mililitros de água para você precisaria adicionar a uma solução de que a concentração de água passa a ser de 99,9%? Eu não passaria no Enem. Cara, como é que, tipo assim, você joga tudo fora, né? Cara, eu não vou lembrar. Não vou lembrar a diferença, as características de uma pteridófita. Eu não vou lembrar, cara. Sinceramente, você não vai usar isso na sua vida. Se você for fazer medicina. O que as pteridófitas fazem? Então tem que estudar sim, porque você tem que ter cultura, tá? Tem que ter cultura, tem que saber o básico. Que eu odeio esse povo também que na faculdade, na escola tem que aprender só o que vai estudar pra vida. Não, queridos. Isso forma uma sociedade burra. Isso forma uma sociedade que não é capaz de raciocinar o básico. Você tem que ter todas as matérias sim no ensino médio. Eu sou sim a favor do ensino médio tradicional, não sou a favor daquele novo que tá tendo, que é só focar em coisas que você quer fazer na faculdade. Eu acho aquilo um absurdo. Eu acho que aquilo realmente você querer criar uma sociedade completamente alienada em certas coisas. É americanizar o nosso estudo, né? É do tipo assim, bota americanos falando de geografia no TikTok. É sobre isso.
entendeu? A gente tem que saber falar um básico de todas as áreas. A gente tem que entender o mínimo. Porque se acontece algum problema no mundo sobre aquela área, a gente sabe o básico. A gente vai saber opinar, a gente vai saber... Mas não opina não. Não opina não, porque também ninguém pediu opinião. Só na internet que a gente dá opinião sem ninguém pedir. Igual aqui que eu tô dando opinião e eu tô dando opinião. Falei nada com nada. Essa questão caiu, foi considerada uma das difíceis de química e já estava a resposta idêntica. Caiu também uma questão de matemática, que foi de probabilidade, foi uma das questões mais difíceis da prova. E essa aqui, ele falou, não precisa nem olhar o gabarito, é só marcar 125 de 216, sem precisar ler nada. E a pessoa chegou lá e marcou. Ele ainda falou, não precisa agora... Garanto que vai cair. Sem precisar ler nada. Marcar sem medo e sem ler nada. E a pessoa chegou lá e marcou. Olha, isso aqui foi da prova. Aí, essa é a questão da prova, ó. Letra E, 125, e foi uma das questões mais difíceis, mais trabalhosas de se fazer. Aí você chega lá e você só tem que marcar o gabarito de olhos fechados. Cara, isso é muito absurdo. Mas sabe o que pega? Aí tem muita gente falando que tem que anular o Enem, né? Por causa dessas pessoas. Mas aí me pega porque aí você vai anular uma prova que tem mais de, sei lá, quantas pessoas fizeram o Enem, gente? Mais de 1 milhão. Quase 5 milhões? Não tem condições. Aí um grupo de pessoas que fizeram uma live de um professor que vazou a questão pra, sei lá, 100 pessoas, 30 pessoas, sei lá quantas pessoas fazem a mentoria dele, e anular de 5 milhões, que às vezes não tem, nem sabem quem é o nome dessa pessoa. Eu acho que assim também, eu acho que é uma atitude muito radical, sabe? Eu sinto que deveria, sei lá, às vezes anular a prova desses alunos e fazer com que eles refaçam a prova, ou fora que eles já sabem as questões, né? Ou fazer uma nova prova pra eles, né? Aplicar uma nova prova pra eles de que eles não tenham tido aquela matéria. Ah, mas eles vão mandar mal. Exatamente, porque aula é sobre aprender, não decorar. Se você mandar mal numa segunda versão da prova do Enem, é porque você não sabe a matéria, você não aprendeu, você só decorou aquela matéria. E é isso que o Enem quer saber. Ele quer filtrar o aluno que realmente sabe a matéria, que realmente aprendeu a matéria, que realmente sabe botar em execução aquela matéria. Se você mandou uma nota boa sendo dessa mentoria, tecnicamente você teria que mandar uma nota boa de novo se te aplicassem de novo o Enem. Gente, uma prova desculpa, mas o Enem é uma das provas mais difíceis de pré-vestibular de todas. Não existe prova mais difícil do Enem. Tá, existem umas provas muito difíceis, mas a do Enem pra mim é top 3 as mais difíceis que existem. Se você mandou bem na prova do Enem, né, pensando que essa pessoa que fez essa live mandou bem na prova, se eu aplicar de novo essa prova em você, você vai mandar bem de novo. Que quer dizer que você é uma pessoa que estudou, você é uma pessoa que sabe das coisas. Aí, se você não quiser fazer de novo a prova, por que você não quer fazer de novo a prova ser reaplicada em você? Porque é muito mais lógico você reaplicar uma prova para 100 pessoas que fizeram a mentoria do que anular uma prova de 5 milhões e refazer uma prova para 5 milhões. O gasto que tem econômico para fazer uma prova, gente, é caríssimo. As pessoas acham que é só imprimir a prova e mandar a pessoa fazer. Não, gente. O gasto de uma prova, a produção para fazer essa prova é uma coisa muito maior. O gasto para poder fazer as questões, o gasto para você poder fazer um site, para fazer uma plataforma, o site para você ter o seu cartão de ingresso para ter para cada pessoa, o gasto que tem para pagar as diárias das pessoas que aplicam prova em todas as escolas do Brasil, né? Você alugar aquele lugar para você poder fazer aquela questão, pagar as pessoas que estão aplicando a prova, pagar os corretores de novo, pagar a alimentação daquelas pessoas que estão naquela prova, pagar a impressão. Gente, pagar a impressão das provas é caríssimo. É imprimir 5 milhões de provas. Cada prova deve ter mais de 100 páginas, 50 páginas, não sei. Imagina, 50 vezes 5 milhões, eu não vou fazer essa conta. Então realmente você tem que fazer de uma forma que não seja tão absurdo, né? Refazer essa prova, anular o Enem. Gente, assim, eu assisti todos os stories dele, que ele, tipo assim, percebeu, né, que ele tinha feito uma merda. E ele foi dando um discurso, primeiro que ele começou dando um discurso sobre que ele é uma minoria, que ele é uma pessoa pobre, que veio da favela, e que a intenção dele é democratizar o acesso à educação. Ah, me desculpa, gente, democratizar o acesso à educação é uma coisa. Fazer algo fraudulento é outra. Fraudar uma prova é outra. Vazar informação que é confidencial é outra. Isso não é democratizar. Eu queria muito saber como que é dar o gabarito das questões, uma forma de democratizar o acesso à educação. Que pra mim, educação é você fazer a pessoa saber pensar, fazer a pessoa ser crítica, fazer a pessoa estudar. E não gabaritar sabendo questões. Eu tô com essa foto aqui porque eles... É muito querendo ser coach, né? É querendo ser coach, querer vender informação. Ai, gente, sério. Nesse stories dele, ele fala, gente, era óbvio que ia cair uma questão de tangente. Era óbvio, era só vocês analisarem. Enfim, aí ele postou vários... Eu sou ruim em tudo neste mundo, mas no Enem não.
Entrar na monitoria te dá uma chance absurda, sinistra de ser aprovado. No Enem você não é porque você sabia as questões, né? Se você não soubesse as questões, você saberia fazer? Tá que ele recebeu as questões, ele fez antes das pessoas e ele ensinou a questão a fazer a questão. Tá, ele. Mas uma coisa é você ensinar a forma de chegar naquele resultado de uma outra maneira, não mostrando a questão que vai cair na prova. Pois eu sim desenvolvi atalhos cognitivos que já aprovaram alunos em questões de pouquíssimos meses. Mas que atalhos cognitivos são esses? Decorar? A decoração é um atalho cognitivo porque você decora o que você deu na sua aula e você lembra e faz a prova, né? É mais ou menos isso. Que atalho cognitivo que é esse? Decorar um atalho cognitivo? Não, se for, beleza, você ensinou um atalho cognitivo. Parabéns. Decorar uma questão é um atalho cognitivo, será? E esse segredo que eles querem descobrir, galera, tem espaço para todos. Sou um jovem sonhador apenas que descobriu com muito estudo como prever todas as tendências do exame. Menino, mas o cara é tão foda, o cara é tão pica, que o cara descobriu uma forma de prever o que cai, qual que é a opção A, B, C, D e E. Esse cara tem que ser canonizado pela Igreja Católica. Esse cara tem que ser um santo do conhecimento. Realmente. Você consegue, além de você decifrar o que vai cair, você ainda decifra qual que é a alternativa. Cara, você é foda. Realmente, você tem que abrir uma mentoria. Uma mentoria de magia, né? De magia. De mediunidade, até. Você vai abrir uma mentoria de mediunidade. É muito falar que a gente é otário, né? É muito pensar que o povo que tá assistindo isso é burro. E o pior, nada aconteceu e ele ainda continua vendendo o curso dele. Falando que, tipo... Este professor que já tentou que é isso? Eu tenho que voltar a estudar pro Enem. Descredibilizar até o Matheus Prado, maior especialista no Enem, é um cara bom no que faz. Mas não. Menosprezar ele, que é injusto, que ele é só uma pessoa que estuda muito, etc. No final sair vendendo a monitoria dele. E aí, galera, quem quiser fazer 109 de 180 ano que vem no Enem. E ele faz um outro discurso falando que o que ele fez foi analisar as pessoas que estavam envolvidas na elaboração das questões da prova e ver os artigos que essas pessoas postam, tipo, o que essas pessoas publicaram ultimamente, etc. E a partir disso formar questões. Gente, me desculpa. Ai, me desculpa, mas não fala isso pra mim, não. Eu não sou otário. Mas não tem como você ver artigo de pessoas e fazer as questões serem exatamente as mesmas alternativas, o mesmo texto, o local onde vai estar, e você falar pros seus alunos marcados exatamente a mesma questão sem... Você ensinou as pessoas a chegarem na solução, mas você mandou no grupo. Marca 125 por 126, aquele número lá. Nem lê a questão. Esse é o atalho cognitivo que você ensinou? Realmente é um atalho. Lê o número da questão e vai pra alternativa. Foi um atalho, né? Você não leu a questão, você foi direto pra alternativa, você realmente deu um atalho pra pessoa. Parabéns. Lê o texto, pode marcar de boa. Essa pessoa, ela participa pelo que eu entendi, ele participa de uma pré-testagem das provas do Enem. E aí ele acabou meio que vazando questões dessa pré-testagem, o que eu acho que é um crime, né, amores? Então, assim, gente, o cara... Não adianta, nada, absolutamente nada do discurso dele de engenharia reversa, de algoritmo, de... Engenharia reversa. Agora o cara, ele entende engenharia reversa. Ele vai fazer um OVNI. Ele vai construir um OVNI daqui a pouco. De artigo, de lei da informação, que ele fala, que ele começa a falar uma coisa, ele é super prolixo. Então ele vai falando umas coisas que, tipo, você fica, cara, tem fundamento, mas... Não, nada justifica, gente, nada justifica. E a minha conclusão, tipo assim, eu fiquei bem revoltada, porque a minha maior conclusão é que a gente não pode mais depender do Enem. Eu acho que esse Enem 2025 foi um dos Enems mais sem noção. Inclusive, gente, ele preveu o tema de redação e ele falou que ia cair um texto com 5 questões sobre um texto. Tipo, foi a primeira vez que isso caiu no Enem na vida. E ele falou, antes da prova, falou, cara, vai cair um texto com 5 questões de linguagem sobre esse texto. Ele falou isso. E, tipo assim, não há nada que indica que o Enem faria isso. Desculpa, não adianta ele ficar analisando, falando que vai, que não vai. Não adianta. Nada justifica. Como que ele vai... Ele estudou um método. Aí o método que ele estudou e analisou as pessoas que fazem a prova, ele estudou que a pessoa vai cobrar 5 questões. Não vai ser 4, não vai ser 3, vai ser 2. Vai ser 5 questões. Porque eu estudei o método com que o cara faz a prova e o cara, geralmente, ele bota texto com 5 perguntas. Cara, achar que a gente tem cara de palhaço. Produção, bota uma cara de palhaço aqui pra mim. Bota aqui. Tem cara de palhaço? Cala a boca. Toda essa coincidência. Uma coisa é você fazer uma live de revisão
e você falar, cara, olha, essa matéria aqui, como é dessa competência e ano passado não caiu essa parte da competência, acho que talvez esse ano caia sobre isso. Então, dê uma olhada sobre isso e isso. Agora, você me vê com as questões, com o mesmo gabarito, a mesma alternativa, o mesmo texto, e falar que foi uma análise, desculpa, gente, de 11 questões. Sabe o que é o negócio? Eu vou te falar o que eu acho que aconteceu no supostamente. O que eu penso que deve ter acontecido. Ele tinha as questões, supostamente. Fez uma live, vendeu uma mentoria. As pessoas estavam numa live confidencial em que elas pagaram pra estar ali. Na cabeça dele, ele pensou, essa pessoa tá aqui porque ela pagou, então ela não vai passar essa aula pra ninguém. Porque aqui então é um lugar seguro, porque tem pessoas que pagaram pra estar aqui, não é uma live pública, não é uma aula pública. Então eu vou mostrar essas questões que só os meus alunos vão saber, que não vão passar pra frente. Mostrou, só que deve ter tido, supostamente, alunos que erraram e ficaram putos. No que ficaram putos e viu que realmente o cara acertou, deve ter ficado puto e botado aberta a boca no... botado a boca no trombone. É isso que deve ter acontecido supostamente, que eu acho no meu coração que deve ter acontecido. Tá? Alguém deve ter errado, ficado puto da vida e botou a boca no trombone. Porque não faz sentido. Quem que vazaria que ele conseguiu realmente as questões na live dele? Alguém que estava na live. E agora, e se todo mundo da live tivesse acertado as questões? Será que teria vazado? Que ele tinha as questões iguais à da prova? Porque eu imagino que uma aluna fazendo a questão, ficando puta que não acertou e sabendo que aquela questão tava na aula. Que na hora eu pensar assim, cara, igualzinha da aula. Que velha safada! Esse cara aqui vazou as questões do Enem e o Enem foi obrigado a anular. Que isso? Como que eu vou prestar atenção nesse vídeo? Como que eu presto atenção nesse vídeo? Se o Guilherme tá aqui comigo, me seduzindo, Guilherme, como que eu olho pros seus olhos? Se eu olho pros seus mamilos? Esses mamilos estão apontados pra mim, Guilherme. Que velha safada! E que mamilos? Foca, foca, foca. As questões que foram vazadas. E essa é a pior desse... Eu não gosto de padrão. Que o Enem podia ter tomado, porque não pune quem vazou as questões e prejudica o bom aluno que não sabia das questões vazadas e mesmo assim... Gente, pera, deixa eu voltar, porque realmente não tô conseguindo prestar atenção. Anular as questões que foram vazadas. E essa é a pior decisão que o Enem podia ter tomado, porque não pune quem vazou as questões e prejudica o bom aluno que não sabia das questões vazadas e mesmo assim acertou as respostas das questões que foram anuladas. Enquanto isso, por outro lado, aqueles alunos que erraram as questões e também o aluno que acertou, mas acertou porque sabia do vazamento das questões, esses aí sim foram beneficiados, ou seja, o único prejudicado é o bom aluno. Agora a minha opinião sobre isso. A prova do Enem não foi roubada. Ninguém entrou lá na sede do Enem, furtou as provas e saiu divulgando por aí, como já aconteceu lá em 2009. Esse cara que eu mostrei no começo do vídeo, ele simplesmente sabia de um outro concurso no qual, teoricamente, o INEP testa as questões para o Enem. Ou seja, ele põe as questões do Enem nessa prova para testar o nível de dificuldade, o nível de acerto dos candidatos e com base nisso, aí sim, ele aprova essa questão para ir ou não para o Enem. Isso tudo em teoria, não se sabe se isso é verdade, mas é o que esse cara disse. Então, se for isso... Então, se for isso, o erro não tá no cara, né? O erro tá no INEP. Falei, tô leve, né? Se foi isso realmente, o erro é deles. E ele descobriu isso. Ele descobriu que muitas questões desse teste caem no Enem. Então ele vai ensinar essas provas, essas questões no Enem. Se caírem no Enem, aí realmente a culpa é do Enem de pegar uma questão que eles já deram e copiar no Enem. Você tem que pelo menos pegar aquela fórmula e dar uma alterada, alterar a resposta, dar uma mudada na conta. Que realmente você, então, aí o erro realmente, se você parar pra avaliar, não tá nele. Se foi isso que ele falou, né? Supostamente. Na verdade, o grande erro é do INEP, é da banca que faz as questões pro Enem. Porque esse cara, ele simplesmente tá jogando dentro das 4 linhas do jogo. Ele não, em momento algum, ultrapassou aquilo que é legal ou aquilo que é permitido. Não à toa, diversos professores, acredito que praticamente todos os professores que trabalham em cursinhos, dando aula para pessoas ali, para alunos que estão
nessa fase de... Gente, será que esse povo é tudo James Bond, 007, pra tentar descobrir o que vai cair no Enem? Será que tem todo um planejamento que todo mundo faz? Tipo assim, eles sentam uma hora do dia pra tentar pesquisar o que pode cair no Enem? Tipo assim, realmente tem uma parada de James Bond? Porque eu consigo imaginar um quarto cheio de computador, assim, todo mundo, caralho. Eles tentam o ano inteiro acertar as questões. A diferença é que eles vão buscar questões em livros, em simulados, vão desenvolver questões próprias, vão pegar provas... Gente, eu tenho que voltar mais, que eu foquei no mamilo de novo. Caralho, que ódio, Guilherme, que ódio. A diferença é que eles vão buscar questões em livros, em simulados, vão desenvolver questões próprias, vão pegar provas antigas. Isso tentar encontrar alguma questão que possa vir a cair na prova. Lógico que aí você tem um nível de dificuldade gigantesco de acertar. Primeiro que são 180 questões na prova do Enem, então para você acertar uma delas já é extremamente difícil. Segundo que você está pegando fontes completamente aleatórias. As questões do Enem, elas são elaboradas por professores, normalmente elas não saem de livros, então é extremamente difícil de você encontrar qualquer tipo de questão, mesmo que parecida. Mas em resumo, isso já é feito. De você tentar adivinhar a questão que vai cair, tentar adivinhar o tema da redação. Vira e mexe, um ou outro professor acerta o tema da redação, acerta ali alguma questão que possa vir a cair. Porra, mas o mesmo cara que acertou o tema, acertar 11 questões, eu acho tão pesado. Mas, de fato, o que ele tá querendo dizer é que teve um pré-teste, uma prova para alunos para testar as questões, não entendi direito, que aí eles usaram as mesmas questões no Enem. E ele entendeu, sacou a parada, né? Se foi isso, realmente me assusta. E é rechaçado. O grande lance é que esse cara aí, do começo do vídeo, ele achou um método meio que infalível, que de fato encontrou questões que vão cair na prova. Mas ele não fez nada de legal. Quem deveria tomar mais cuidado é o INEP, onde ele usa essas questões. As questões não deveriam ser utilizadas em outras provas, como teste, se é que isso é verdade. E ele deveria fazer questões inéditas e exclusivas para a prova do Enem. Mas independente de terem vazado 1, 2 ou 3 questões, o fato é que a prova inteira não foi vazada, dificilmente vai ser vazada. Se você quiser gabaritar a prova ou tirar uma excelente nota da prova, você vai precisar estudar. Não existe almoço grátis. E é para isso que eu desenvolvi o meu guia de estudos. Eu amo que no final tem o quê? Vendendo um curso. E o que eu aprendi com esse vídeo? Mamilos. Não, mas aqui é sério. E o problema de anular, né, que o pessoal tá sempre falando, anula a questão, que o problema é resolvido. Não é. Porque o problema de anular uma questão, quando você anula, a pessoa que acertou a questão realmente, ela fez a questão do zero, pra ela é menos um ponto. Porque às vezes aquele ponto que ela perdeu porque a questão foi anulada, era um ponto decisivo pra ela, né? Porque aí ela precisava de 90 questões, anulou aquela, agora ela fez 89. E agora? E agora, José? E agora? Mas sabe o que ele podia fazer? Uma coisa que ele podia fazer era ir na minha peça de teatro, de comédia, chamada Eu Também Sou Médico, de Bruno Baroni. Ah, você viu o que eu fiz? Você viu o que eu fiz? Pois é, eu meti no meio do vídeo pra você ter que ver essa parte. Pra você não pular o início. Tá vendo como é que eu sou esperta? Eu tenho uma peça de comédia chamada Eu Também Sou Médico, que vai estar agora em cartaz no Rio de Janeiro, no dia 18 de dezembro e dia 21 de dezembro. Os ingressos já estão à venda, estão aqui no link da descrição. Você corre pra comprar, tá fazendo? Corre pra comprar! Corre, minha filha, porque, ó, já tá quase esgotando. No Norte Shopping tá quase esgotando, tá, queridos? Agora só tem no balcão, só no balcão que você pode comprar. Mas o balcão também é maravilhoso, porque ele é em cima da plateia, então você fica de frente pro palco, tá? Então corre, que vai ser dia 18 no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, e no dia 21 de dezembro, no Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping do Rio de Janeiro. Então corre pra comprar que tá acabando. Maiores... A Débora, gente, Débora Aladim. Gente, vocês acreditam que eu tava no Influence-me, que é uma premiação de influenciadores, ela tava. E Débora, ela é seguidora do canal, gente. Débora segue o canal, ela é inscrita, ela adora, ela vem me abraçar falando que ela adora o canal. Débora, um beijo pra você que tá assistindo, você vai ter que aparecer no vídeo de hoje. Conhecer ela lá no Influence-me, ela é um amor de pessoa e belíssima, né? Vamos falar que ela é belíssima. Vamos ver a opinião de Débora Aladim, né? Direto da lâmpada. Maior escândalo de Enem dos últimos anos e vocês juraram que eu não ia falar nada, né? Vocês não me conhecem, né, gente? Vamos começar acabando com esse fatalismo. O Enem não vai ser cancelado. O Enem não vai ser completamente anulado. Você não vai ter que voltar e refazer o Enem. Não tem condição, gente. Não faz sentido. Igual eu falei, é muito gasto econômico. É um custo muito alto você refazer uma prova. Ok? Ok.
Agora, vamos trabalhar com os fatos de que a gente tem até agora. Caso você tenha caído de paraquedas, coisa de mais de 10 questões do Enem que aconteceu esse último domingo, vazaram. Tinham sido divulgadas por uma pessoa dias antes da prova acontecer, ok? Idênticas, coisa de, literalmente, as alternativas iguais, a ordem das alternativas, as perguntas, e essa pessoa, que eu não vou nem dar palco, muita gente... Produção, sempre quando aparece o nome dele, vocês tiram, botam tarja. Eu não quero dar palco pra esse ser humano, tá? Não quero dar palco. Porque ainda mais pessoa que vende curso, eu poderia muito bem estar aqui avaliando os vídeos deles de stories. Mas eu não vou fazer isso. Não tô afim, tá? Se você quiser, você vai, corre atrás disso, mas eu realmente não vou dar palco pra ninguém assim. Sabe o nome, até porque ele tem um nome feio pra cacete, que todo mundo memoriza fácil, né? Muita gente sabe quem é, mas eu não quero dar palco. Sabe por quê? Esse homem, ele só quer o seu dinheiro, tá, gente? É uma pessoa que quer o seu dinheiro e nada mais. Fica falando que quer democratizar. Nossa, mas que democracia é essa, né? Que você tem que pagar caríssimo numa mentoria e tudo mais. Ai, Débora, mas a live... Não, sabe o que é o pior? Depois desse bafafá, o preço dele vai com certeza aumentar. Com certeza, porque agora as pessoas sabem que ele tem as provas, né? Supostamente ele consegue as questões. Então, com certeza o valor dele vai aumentar. E a procura dele... Não, parabéns. Fizemos um novo milionário no Brasil. As questões era gratuita. Ô, gente, é a vitrine dele. Vocês acham que esse homem não tá fazendo centenas de milhares de reais enquanto a gente conversa? Mas vamos lá, vamos trabalhar com os fatos que a gente já tem. Porque investigações estão sendo feitas, né? Então a gente não tem certeza ainda de nada. Mas o que aconteceu foi... Existe esse cara que ele vende mentorias caras para o Enem. Ele é professor? Não. Ele tem alguma graduação? Nenhuma. Ele disse que passou em medicina e que vende mentoria para que outras pessoas tirem boa nota no Enem. Cara, eu sinto que o Brasil tá virando um país sem lei, sabe? Sem fiscalização nenhuma. Antigamente, pra você poder dar uma aula, você tinha que ter pelo menos um mestrado. Você tinha que ter pelo menos feito faculdade naquela área. Você vai fazer aula de biologia, você tem que fazer pelo menos uma faculdade de biologia. Você vai dar uma aula de química, você tem que ter feito uma faculdade de química e ter feito um mestrado. Você vai fazer aula de matemática, você fez matemática. Mas hoje em dia, parece que... virou terra sem lei. Hoje em dia virou coach, você pode fazer o que você quiser. Você agora é mentor. Você não é professor, é mentor. Você passa o que você sabe, porque você pode vender o que você sabe. Cara, o que tá virando o Brasil? Virou um mundo de coaches e mentores, cara. Passando a perna no próximo. Passando a perna não, porque ele tá passando as questões, né? Então, tecnicamente, não passou a perna nos clientes dele, né? Mas no Brasil, supostamente. Débora, como que ele conseguiu acertar tantas questões que caíram na prova? Pois bem, pessoal, o Enem, ele foi fundado em 1998, tá? Sempre foi assim. O Enem, as questões que aparecem no Enem, elas são questões que já foram testadas antes por alunos, justamente para saber o nível da dificuldade da questão, né? Então, o Enem, ele tem um banco de questões. Existem vários professores que trabalham para formular questões que podem ou não cair no Enem. E eu tô falando de um banco de questões com milhares de questões. Todo ano o Enem tem 180 questões de várias matérias. Só que existem milhares de questões de cada matéria que ficam lá guardadas caso algum dia precisa. E constantemente, professores estão fazendo novas e novas questões para o banco de questões do Enem. E essas pessoas que trabalham fazendo as questões para o Enem, eles assinam inúmeros contratos de sigilo, eles têm, assim, cláusulas e tudo mais. Para entrar no local de trabalho deles, eles passam por verificação de policial, eles passam por raio-x, eles não podem nem levar uma caneta da casa deles, de verdade mesmo. É um negócio, assim, que eles se preocupam muito. Tô falando que o sistema é perfeito? Longe disso. Longe de mim. Vendo isso agora. Mas eu estou falando que tem essa preocupação. Enfim, existe um banco de questões com as questões que podem cair no Enem todos os anos e o banco tá lá, guardadinho, um acervo de questões tá lá. E as questões do banco, principalmente as questões que têm chance de cair no Enem, elas são feitas por alunos como uma forma de teste. Esses alunos são principalmente alunos universitários nos primeiros períodos da faculdade que fazem uma prova que é tipo, uma prova para ver a qualidade do seu ensino médio. O aluno não sabe, mas ali estão questões do banco de questão. Cara, será que ele foi uma pessoa desse grupo? Será? E por isso que ele é um universitário que é mentor em questões do Enem? Isso é tão errado em tantas camadas. Não tô falando que seja isso, mas assim, eu tô aqui bolando coisas na minha cabeça, né? Porque é isso que eu falo, cara, qualquer um pode dar aula, é isso agora? Teria que ter uma fiscalização para dar aula, gente. Para você poder dar aula e dar um curso, tem que ter algum fundamento, cara. Você tem que ter alguma graduação em alguns certos tipos de curso. Tipo assim, curso para Enem, curso de biologia, curso de química, curso de medicina. Você tem que ter uma graduação, cara. Significa que
pessoas fazem o Enem antes da prova? Não. Das 80... Tá, uma coisa é você fazer um curso, sei lá, um curso de mechas, um curso de arte, um curso de manicure, um curso de... Sim, tá, mas você é perita naquilo, né? Você tem uma certificação daquilo. Agora, uma aula de uma matéria que você precisa de fazer uma graduação pra saber daquela matéria, você dá uma aula daquilo, é muito errado. É muito errado. Como que ele dá aula de matemática, física, química? O cara, então, ele deve ser estudado, ele deve ser canonizado pela massa sensitiva. que esses alunos fazem, 2, 3, podem aparecer no Enem. Só que esses alunos que fazem a prova, eles assinam um termo de confidencialidade. Eles não podem levar a prova pra casa, eles não podem tirar foto da prova e eles assinam um termo de que eles não podem, né? Enfim, que aquilo ali é um momento sigiloso. E essas provas acontecem justamente pro governo saber qual que é o nível da questão, se ela é fácil, se ela é difícil, pra calcular o valor dela. Tô dando um contexto aqui pra vocês, pessoal. Tô dando um contexto. Esse homem, suposto fraudador, ele fala que ele colocava pessoas da equipe dele pra ir fazer essas provas, memorizar. Cara, memoriza até a ordem das alternativas, né? Não sei se às vezes tinha uma câmera escondida, porque memorizar palavra por palavra de 80 questões é um... Gente, realmente, aí de fato, memorizar a questão... Já viram uma questão do Enem? Ela é enorme. Graças a Deus, gente, vocês querem minha opinião? Nunca, ó, eu fiz o Enem 2 vezes na minha vida. 2 vezes. E eu falei pra minha mãe, não tem condições. Eu não vou conseguir passar no Enem. Eu não vou passar. Não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Eu acho essa prova impossível. Porque eu era péssimo em física e matemática. Péssimo. E Enem você precisa de ser bom em matemática e física. Não tem jeito, né? Quando eu passei na minha faculdade, que era particular, não era pelo Enem, graças a Deus, foi assim, um peso tirado das minhas costas tão grande. Porque, meu Deus, o Enem é muito difícil, cara. Eu tinha o maior pavor do Enem. Eu mandava bem na redação. Eu adorava a redação, porque eu sei escrever. Você me bota aqui pra escrever, eu vou escrever uma coisa que vai te fazer chorar. Tanto que Marcelo, pra conversar com os chefes dele, conversar com alguém é importante, ele me dá o celular pra eu escrever a mensagem pra ele. É assim, gata. A gata quer um chat GPT. Complicado, né? Mas diz ele que ele colocava dezenas de pessoas pra ir lá memorizar essas provas, voltar, contar a prova pra ele e que, portanto, ele não está cometendo um crime. Então, pessoal, esse homem que se vende como um grande mestre do Enem, como um grande sábio do Enem, ele literalmente, ele colocava pessoas pra fazer coisas, não vou dizer que são ilegais, mas coisas muito suspeitas pra ele, a troco de literalmente 10, 15 reais, pra ele que não tinha assinado confidencialidade, divulgar isso, ganhar milhões de reais. O cara conseguiu uma brecha pra poder fazer uma coisa muito errada de uma forma com que não vai acontecer nada. Porque realmente, se for isso, ele não assinou o termo de confidencialidade, né? Ele não foi um desses alunos, supostamente, que fez essa prova. Ele conseguiu uma forma de conseguir essas questões. Em cima de vocês, em cima dessas pessoas que ficavam lá memorizando palavra por palavra de prova e divulgava. E aí, quando ele posta, não acertei tantas e tantas questões, fica parecendo que ele só chegou e contou a resposta pra todos. Ô, gente, ele divulgou para os alunos dele coisa de PDF com mais de 900 questões. E dessas 900, 10, 11 apareceram na prova. Não tô tirando o mérito dele de ser um bom golpista, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, pessoal, o que aconteceu foi que essa pessoa, aparentemente, infiltrou pessoas numa prova sigilosa, que é uma prova importante, que é uma prova que tem que acontecer justamente para que as notas do Enem sejam um pouquinho mais justas pros outros, né? Pra eles saberem o que é uma questão fácil, o que é uma questão difícil e tudo mais. Então, aparentemente, ele infiltrou pessoas, pagou pouquíssimo pra essas pessoas, ganhou muito dinheiro em cima disso e agora tá batendo no peito e falando, nossa, o Enem me copiou. Autoestima, né, gente? O Enem me copiou, cara, é muita cara de pau, né? Realmente, o ser humano, ele tem uma cara de pau que pode ser botada uma hora de peroba na cara, que não vai conseguir dizer o quanto que é cara de pau. Tem muita autoestima. E aí isso tá acontecendo. Sabe qual que é pior? A única pessoa que tá lucrando com isso é ele, porque ele ganhou muito dinheiro à custa dos outros. E ainda tá conseguindo um marketing absurdo em cima dele, absurdo. Os alunos, mesmo os alunos que ele ajudou, as questões estão sendo anuladas. Essa galera que ele aparentemente infiltra agora deve estar com o cu travadinho de medo de dar ruim pra eles. E ele, eu não sei como que vai ser, né, gente? Agora a gente tem que ver a justiça, como que isso vai agir. Porque simplesmente diz ele, né, que ele tá blindado porque ele não assinou nenhum termo de confidencialidade. Ele disse que memorizou, gente,
é uma memória, assim, que tem que ser estudada. Realmente, assim, tem que fazer. Aí é aquela coisa, sabe, às vezes, aí olha isso, aí fala, cara, o crime no Brasil é foda, né, cara? Isso me revolta num nível que parece que quem faz as coisas certas nunca se dá bem, né? Quem tá correndo atrás do seu trabalho, do seu corre, nunca se dá bem, da forma correta, né? Me dá uma impressão assim, e aí parece que a gente tá perdido, sabe? Ai, não sei. Porque eu penso nisso em outros aspectos, em outros lados. Exames com esse cara. Porque memorizar, literalmente, a ordem das alternativas... Enfim, esquisito, né? Não vou afirmar nada, porque eu não sei. Mas que é esquisito, é. Então, ele está ganhando dinheiro com isso. Diz ele que está blindadíssimo pela lei, né? E com o dinheiro que a galera que tá assinando ele agora tá dando, ele com certeza vai conseguir contratar advogados. E prejudicou quem? Todo mundo, todo o resto. Porque os alunos dele podem ter acertado várias questões, mas literalmente elas vão ser anuladas, né? Não sei se todas, mas até agora algumas já foram anuladas. A galera que estudou, que se esforçou e acertou as questões por mérito próprio, vai perder as questões também. Todo mundo passa por essa insegurança, essa incerteza, e principalmente o Enem vai perdendo a credibilidade. Aí fode todo mundo que faz Enem para uma pessoa. Eu amei o vindo de 3D assim, eu amei. E nem os comparsas dele, né? Essa galera que diz ele, que ele infiltra lá pra ficar memorizando questão. Gente, o boato, isso tudo boatos, tá, gente? Tudo boatos, nada confirmado, cabe à justiça confirmar. Os boatos são que ele pagava R$10 por questão. Aqui, eu vou colocar isso aqui na sua frente. Você consegue memorizar isso por causa de R$10? E aí depois... Ah, eu queria ter visto. Por milhares de reais, a mentoria dele. E aí, e o pior, pra mim o pior, se vende como um democratizador da educação. Está democratizando para quem? Que democracia que é essa? Que só quem paga caro na sua monitoria vai receber acesso, que o negócio está vazado, que você precisa... Democratização seria você fazer isso de graça, né? Não, nem fazer isso, não é fazer isso. Bruno! Colocar gente pra fazer prova, pra você não precisar assinar nenhum termo de consentimento, sei lá o que, sei lá o que. Que democracia que é essa, gente? Termo de consentimento, amei. Deus tenha misericórdia, né? Enfim, isso é o que se sabe até agora. Isso é uma situação terrível, talvez um dos maiores escândalos, né? Pro próprio INEP assumir, né? É, porque acabou, se for realmente isso, quem vai ter que assumir a culpa vai ser o INEP. O INEP vai ter que aceitar isso, né? Eles vão ter que bater no peito e falar assim, a gente errou. Porque se você faz uma prova com alunos pra ver a questão de Enem e botar ela no Enem, você vai ter que reformular essa questão. Você não pode copiar e colar. Você não pode. Você me desculpa, mas você não pode. Questões foram vazadas e anular questões. E o cara tá, se for isso, ele tá completamente blindado. Completamente blindado. Eu acho, né? Eu acho. Minha opinião, assim, pegaria essas pessoas que fizeram a questão e poderiam refazer a prova. As pessoas que fizeram essa mentoria. Poderia, pensei. Porque aí já vê que se fizer a mentoria dele, vai ter que refazer a prova do Enem. Você faria esse curso? Teria que refazer a prova do Enem? Não sei se você faria. Porque é claro que a primeira opção seria anular as questões, mas é aquilo que prejudica a pessoa que realmente fez aquela questão e poderia estar fazendo outra questão, horas naquela questão super difícil, né? Porque diz que foi a questão mais difícil da prova. Só que aí o problema é esse, né? Aparentemente foram vazadas, 10 questões. Eles anularam até agora 3. E a Tri, como que vai ficar agora, né? Com essas questões perdidas, só Deus sabe. Não vai cancelar o Enem, gente. Não vai cancelar o Enem. Não vai. Vocês têm uma noção, né? Foram 4 milhões de pessoas que fizeram a prova. Não tem como organizar. Porque a única vez que o Enem foi cancelado, em 2009, há mais de 15 anos atrás, o Enem foi cancelado antes... 2009, foi há 15 anos atrás. 16? Mas eu só tenho 22. Ocorrer. Em 2009, quando aconteceu esse grande escândalo, foi tão grande porque a gráfica que imprimia o Enem vazou a prova, eles perceberam isso antes, receberam a denúncia antes, então eles cancelaram a aplicação, fizeram uma nova prova um tempo depois. Então os alunos não tinham chegado, não tinham feito a prova, não tinham saído não tinham feito nada. Vocês estão entendendo? Então foi por isso que em 2009 foi viável de cancelar todo o Enem e refazer. E mesmo assim, a partir de 2010, o Enem teve uma reformulação total a partir dessa situação. Então, se o Enem vai mudar a partir de agora, é o que a gente torce, é o que a gente espera. Mas, pessoal, isso de banco de questão, a prova ser testada, as questões serem testadas, isso existe para a segurança da prova. Só que aí o pessoal tá tentando burlar e isso é terrível, né, gente? Então, agora que nós sabemos disso, agora é cobrar, né? É cobrar pra ser feito algo. Mas, infelizmente, todo mundo se ferrou nessa brincadeira, exceto... Isso dá muito ódio, cara. Isso pega muito. uma pessoa. Ai, Débora. Um beijo pra você, meu bem. Você é incrível. Nossa, ela é tudo, né? Ela é tudo. Eu fiquei chocado. Ela é tudo.
E aí, gente, o que vocês acham que deveria ser feito? Anular as questões, cancelar a prova das pessoas que fizeram a prova, que fizeram o curso dele, dessa suposta pessoa, que é uma pessoa supostamente, faz um curso que é supostamente. Ou dar o ponto pra todo mundo. E aí, o que tem que ser feito? A palavra do dia é questão. Escreve questão aqui nos comentários se você que chegou até o final desse vídeo. Até o próximo vídeo. E um beijo.